Olá, eu sou Cláudia Fernanda, professora de Ciências. Na nossa aula de Ciências de hoje, nós vamos falar dos animais invertebrados. Bom, animais invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem uma coluna vertebral, uma coluna dorsal. Eles não possuem crânios, eles têm o corpo mole, em alguns casos. Alguns, como os artrópodes, que são conhecidos, por possuírem um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? Exo, externo, do lado de fora, Então, eles não têm um esqueleto interno dentro, tá? Portanto, o esqueleto externo, ele tem a mesma função do esqueleto de dentro. Então, o esqueleto é externo, do lado de fora, e se chama exoesqueleto. Bom, características dos animais invertebrados. Bom, vamos lá pensar nisso tudo na estrutura do corpo desse animal. Nós dissemos que muitos deles têm uma estrutura de um corpo mole, um corpo que não tem, tem uma flexibilidade. Eles são aeróbicos, eles são pluricelulares. E nós já dissemos lá atrás o que é um ser pluricelular, ou seja, ele é formado por muitas células. Ele é um ser eucarionte. O que é um ser eucarionte mesmo? Suas células têm o núcleo bem organizado. Outra coisa, ele é um ser heterotrófico. O ser heterotrófico é aquele que não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, ele tem que buscar o seu alimento no meio onde ele está inserido. A reprodução, no caso deles, geralmente é sexuada. A reprodução assexuada é aquela que ele depende de outro ser igual a ele para conseguir multiplicar a sua espécie. Ele tem presença de tecidos e de órgãos. Por menor que seja, ele vai ter presença de tecido que organiza esse ser e também vai ter presença de órgãos internos. Então, ele vai ter olhos, vai ter antenas, Bom, o que é um ser aeróbico? Quando a gente fala, ele precisa do ar que cerca ele para ele conseguir fazer toda essa estrutura funcionar. Então, ele retira o oxigênio do ar ou da água para fazer essa respiração celular, Então, ele tem um sistema respiratório, que a gente já falou dele em outras aulas, para fazer com que esse ser funcione. Outra coisa, a simetria dele é bilateral. O que é uma simetria bilateral? Quando eu divido, eu coloco uma linha imaginária nesse ser, os dois lados dele são simétricos, são parecidos, Tem uma formatação parecida, tá? Então, olha só o que a gente aprendeu nessa parte aqui em questão corpórea, nas estruturas do corpo desse animal invertebrado. Ele é um ser aeróbico, Ou seja, ele organiza-se, a respiração desse ser é organizada a partir do ar e da água. Ele é pluricelular, ele é eucarionte, ele é heterotrófico, ele tem uma reprodução sexuada, ele tem presença de tecido e de órgãos e ele é um ser de simetria bilateral. Bom, quanto ao lugar onde esses seres estão inseridos? Bom, eu só vejo ser invertebrado na Terra. Aonde eu consigo ter esse ser? De onde esse ser é endêmico. O que é endemia?
Endemia é o lugar aonde esse ser está inserido e o local onde ele melhor sobrevive. Bom, onde eu consigo encontrar estes seres? Estes seres, eles podem ser terrestres ou aquáticos. Quando a gente percebe os seres terrestres, quais são os bichinhos que vocês imaginam ser invertebrados e que vocês conseguem observar no jardim de casa, passeando dentro de casa? Quais são os bichinhos que a gente tem acesso a eles? Bom, formiga. Nós vamos ter alguns, vamos levar para esse nome, né? Que é chamado de tatuzinho de jardim, que são caracóizinhos. Minhoca, que às vezes a gente usa para pescar. Nós vamos ter outras, como a mosca, o mosquito, o pernilongo. Todos estes animais são invertebrados e são terrestres. Mas nós temos alguns invertebrados que são aquáticos, que são encontrados no meio aquático, tanto de água doce quanto de água salgada. E aí nós vamos ter estrela do mar, nós vamos ter pepino do mar, o camarão, o polvo, o siri, o caranguejo. E aí a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Nós temos acesso a todos esses animais? Eles vivem todos no mesmo lugar aonde a gente está? Não. Alguns animais a gente tem mais fácil acesso, outros nem tanto, né? Bom, olha lá. Os animais invertebrados, eles são divididos em 2 filos. Lembra lá quando a gente falou na divisão destes seres, que nós falamos que nós temos reinos, filo, classe, ordem? Então, estes animais são invertebrados e nós temos 2 filos. Então, nós temos os que são poríferos, quinidários, planteumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Pensando nisso, nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Hoje, nós vamos ver um que é muito interessante. Prestem atenção. Hoje nós vamos ver os poríferos. Eles são popularmente chamados de esponjas do mar. Aí vocês vão lembrar lá do Lula Molusco, do Bob Esponja, né? Eles são conhecidos por serem invertebrados aquáticos. Eles vivem em grupos agrupados em um tipo de substrato, ou seja, lá no fundo do mar. Eles são seres sésseis, seres que ficam presos em um lugar só, né? Que ficam ali só se organizando na água que vai e volta. Uma das características principais destes seres aqui é que eles apresentam poros. Estes poros fazem parte, né, da estrutura e eles estão por todo o corpo destes organismos. É daí que surge o nome. Poros, poríferos, tá? Então, olha só, através desses poros é que eu vou ter a abertura aqui, ó. Entrou a água, este poro, ele filtra essa água, segura dentro deste organismo aquilo que ele precisa para se nutrir e bota para fora, através dos poros, a água filtrada. Então, ele serve como um filtrador, tá? Ele auxilia para a filtragem daquilo que o organismo precisa para se alimentar. Então, olha só, existem vários
tipos de poríferos, de cores e formas, de todos os tamanhos e formas. Só que eles estão lá embaixo, no substrato, no fundo do mar. Algumas vezes, o que acontece? Depois de muitos anos, partes, porque eles vão se organizando ao redor. Só que parte desses seres, como eles vão ficando muito grandes, chega um determinado momento que ele se solta, que ele se desprende dali. Como ele não está preso ao solo e não tem uma organização, ele acaba por morrer. E aí a maré traz esses poros, esses poríferos, a maré traz eles para a borda da água. E aí a gente consegue visualizar. É o que a gente muitas vezes chama de coral morto, que chega às nossas praias, tá? Então, cores são as mais variadas. Nós temos desde pequenininhos até grandes corais. Então, estes poríferos, eles trazem essa ideia de uma coloração do fundo do mar. Bom, a nossa bibliografia, ela vai trazer maior conhecimento. Então, vamos buscar este conhecimento através da nossa bibliografia e melhorar, assim, aquilo que nós aprendemos hoje, ok? E para acessar nossas atividades na plataforma, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela, se inscrever no nosso canal do YouTube SMED GV. Até mais!